por meio daquilo que sofreu, padeceu. Abra agora em Filipenses capítulo 2, que é o clássico sobre a obediência de Jesus, a disposição em obedecer. Aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ainda não fecha a Bíblia não, Bíblia aberta, olhe para cá. Jesus sendo Jesus, terceira pessoa da Trindade, Filho de Deus, Todo-Poderoso, aprendeu a ser obediente. Algum adolescente pode imaginar na possibilidade de Jesus ser um filho mal criado, um rebelde? Impossível, né? Dando trabalho para Maria, para José. Jesus foi obediente a pai e mãe. Jesus foi obediente à hierarquia espiritual. Isso aqui é tremendo para nós obreiros. Porque Jesus poderia iniciar um ministério dele. Não, vou começar a pregar, eu sou filho de Deus, irmão. Filho de Deus sou eu vou pregar. Não, vai lá no Jordão para ser batizado pelo primo dele, João Batista. João chega, se assusta. Você é enorme, eu vou te batizar. Vai me batizar, porque tem que cumprir a hierarquia. E depois ele explica dizendo que nascido de mulher não tem ser humano na terra maior do que João, porque foi João que lançou o ministério de Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o grande Salvador, mas quem projetou no ministério dele foi João Batista. O ministério de Jesus nasceu pelas mãos de João Batista. Vai lá, me batiza aí. Aí o Espírito Santo veio e começou o ministério de Jesus, porque Deus respeita ordem, Deus respeita a hierarquia. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. O mundo está olhando para uma anarquia, ninguém é de ninguém, todo mundo faz o que quer, pega na faca, pega no fuzil, pega no pau, taca fogo, vamos arrebentar, vamos fazer. Há um clima diabólico, Satanás está promovendo essa rebelião mundial, repito, para quando tiver um clima bem horrível, surge o anticristo como o salvador, o bonzão que vai resolver. E os crentes que não forem arrebatados vão abraçar esse homem. Esse é o cara que a gente precisava para ter uma vida boa aqui na terra. Só que nós, cristãos, temos o nosso Deus, nós temos pastores, nós temos líderes de ministérios ou departamentos, nós temos pai e mãe, nós temos professores, nós temos autoridades civis constituídas, e Romanos 13 diz que todas elas vêm de Deus. Então nós temos que aprender a obedecer. A única legalidade que a Bíblia nos dá para a gente não obedecer é quando é algo contra a própria Bíblia. Porque os 3 meninos no reino babilônico foram os únicos que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E ali o próprio Senhor entrou com eles na fornalha, e aquele ato de rebelião não era rebelião. Eles iam se humilhar diante de uma estátua. Aí você pode ir de encontro ao sistema, mas se não, o caminho da obediência é sempre o caminho da vitória, irmãos. Eu não sei, eu não consigo enxergar dificuldade nisso, muito particularmente digo, porque eu sou filho de militar, irmãos. Eu cresci pagando flexão, eu e meu irmão, estudei no Newton Braga, no auge do Newton Braga, tinha que estar com fivela, cinto, tinha que estar lá formado, cantando o hino da aeronáutica e o hino do Brasil. Entendeu? Eu tinha um pai forte, com caráter forte, então era fácil. Sim, senhor, não, senhor, era fácil. É fácil entender.
como é importante ser obediente e como isso traz benefícios para as nossas vidas. É muito difícil um dirigente de congregação, se ele começa a ser bombardeado por rebeldes, um pastor presidente de um campo, ou um líder de um departamento, o que for. A rebelião nasceu no coração de Lúcifer, e ela não pode existir no meu e no seu coração. Satanás, eu escrevi aqui para mim, Satanás ri quando uma pessoa rebelde prega. Pode pregar bonito, mas ser rebelde, uma piada. Isso eu escrevi para mim. As seitas e as heresias sempre surgem no coração dos rebeldes, por causa dos pontos de vista fora da Bíblia. E antes de entrar no último ponto para terminar, deixar bem claro uma coisa aqui. Você precisa definir se o teu líder é Jesus ou Lúcifer. Porque quem segue a Jesus tem que ser obediente igual a Jesus. Não é assim, irmãos? Não é exemplo que ele nos deu? Agora, se você decidir não ser obediente, então você não está servindo a Jesus. Você está servindo a Satanás. Quando eu estava preparando essa ministração, foi para uma reunião de obreiros numa igreja aqui, no Rio. No final disso tudo, eu iria terminar a mensagem agora com isso, né, irmão, com essa pancada assim. E aí, tu é de Jesus ou é do diabo? Vamos orar. Não, aí Deus me acrescentou uma outra ideia. E me trouxe vou dizer revelação, mas uma ideia óbvia que estava no texto, que é a seguinte. Jesus diz aos Efésios capítulo 4, versículo 11, que Ele mesmo deu à sua igreja, no ministério, nós obreiros, profeta, mestre, evangelista, apóstolo e pastor. São os 5 dons ministeriais. Então, um dia desse eu estava cantando ali na mocidade, e de repente, algum corajoso foi lá e me chamou. Agora você vai ser diácono, depois vai ser presbítero, depois vai ser pastor. E isso é uma ação de Jesus, mística, de forma invisível, sobrenatural. São os próprios pastores que vêm, identificam no rebanho lideranças, mas do ponto de vista espiritual e bíblico, é o próprio Jesus que está levantando aquela pessoa para se tornar um obreiro. Quem transforma o obreiro em obreiro é Jesus. Quem coloca o obreiro como obreiro é Jesus. Ele deu à igreja. Agora, quando existe, melhor dizendo, quando não existe o princípio de autoridade, que é a obediência, os 5 ministérios não podem funcionar. E igrejas no Brasil e no mundo todo estão perdendo de crescerem mais, por não entenderem o princípio fundamental de autoridade espiritual, que é ser obediente e submisso. Por quê? E vamos chegar lá. Em um ministério, Deus levanta profetas. Em um ministério, Deus levanta evangelista. Mas o ministério sempre será regido, conduzido pelo seu pastor. Quando a gente não entende isso, começa a ter muito problema. Muito problema. Eu vejo muitos ministérios, e como pregador por aí afora, eu vejo um monte de coisa. Isso ficou claro para mim, por eu estar viajando tanto, pregando 5 vezes por semana, 8 anos sem férias, por esses lugares afora. E eu vi muita loucura já. Como é que o diabo trabalha para tentar detonar ministérios e impedir um crescimento mais poderoso, mais profícuo, mais interessante de uma igreja? Da seguinte forma: o profeta é aquele que Deus levanta. E, bem a grosso modo, eu não quero entrar na profundeza da teologia, tem muita gente aqui melhor para falar sobre isso, mas de uma forma bem simples e fácil de entender, aquele que foi levantado como profeta, tem um dom de profeta, ele de cara tem uma facilidade enorme para orar. Ele gosta de orar.
É um homem que ora, é um homem que ora no quarto, é um homem que sobe a montanha, é um homem que ora, ele gosta de orar, ele gosta de jejuar, ele gosta de consagrar, ele tem uma facilidade tremenda para ter uma vida de oração intensa, intensa. Ele é uma aptidão natural. Você encontra ele, o negócio dele é orar. E por orar tanto, ele tem facilidade de revelação no texto para falar alguma coisa, ou até mesmo na manifestação do dom da ciência, ou o que se chama comumente no meio pentecostal de revelação. Ele está orando tão intensamente que ele entrega, olha, Deus manda te dizer assim, olha, pastor, assim, assim, assim. Ele entrega uma palavra, ele entrega, porque ele ora muito. Já o evangelista, você identifica o evangelista naturalmente. Fala beça, fala bonito, sabe falar, gosta de falar, argumenta, conversa. Ô irmão, vamos ouvir uma palavra com um adolescente tal. Porque Deus manda dizer, pererê, pererê. Rapaz, esse aí tem o dom da palavra, então ele tem carisma, ele tem domínio de púlpito, pega o microfone, sabe falar, todo mundo gosta de, rapaz, vamos ouvir aquele menino tem uma palavra, né? Aquela menina e tal. Ele tem a eloquência, é a aptidão, Deus, é Jesus que está criando isso naquela pessoa. O mestre é aquele que gosta de livro, irmão, gosta de livro. Ele gosta de livro, ele gosta de estudar, ele compra compêndios, ou vai para os e-books da vida, e lê. E você vai conversar com uma pessoa que nele está se manifestando, Deus está trabalhando para torná-lo mestre, ele vai falar de Bíblia, ele vai falar de teologia contemporânea, ele vai falar de Bultmann, ele vai falar de Barker, ele vai falar de curso superior, ele vai falar de faculdade, o negócio dele é estudar, a vida dele, a gana dele é estudar. Consequentemente, vai ser um excelente professor de escola dominical, um excelente professor de seminário, e vai ser um homem profundo nos textos, vai gostar de grego, de hebraico, gosta, aquilo se manifesta nele. Você vê na vida de um apóstolo, que na concepção brasileira está tão fora de... O apóstolo é um plantador de igreja, irmãos. O apóstolo é um missionário. É aquele que você envia para um lugar que não tem igreja, e ele vai lá e abre um grande trabalho. Ele evangeliza, ele prega, e Deus o usa de uma forma tremenda para dinamitar principados espirituais. Aquele bairro que ninguém abre igreja, o apóstolo vai lá e abre, e o trabalho começa a existir. Só que o problema do apóstolo é que ele não é pastor, às vezes. E então tem que pegar um pastor e enviar para aquele trabalho que foi aberto, porque na velocidade que o apóstolo abriu, ele vai terminar o trabalho. Tira ele e manda para outro lugar, porque ele não é pastor. Filipe vai a Samaria e arrebenta com tudo e cura. Atos 8 faz maravilhas. E agora o Filipe vai ser empossado pastor em Samaria? Não, manda Pedro e João lá, porque são pastores, oraram para Jesus batizar com o Espírito Santo, aconselhou, batizou e cuidou. Só que o mestre é ovelha, o apóstolo é ovelha, o evangelista, ele é ovelha, o profeta também é ovelha. Agora o pastor é o pastor, irmãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, na nossa versão corrigida diz, obedecei a vossos pastores. Na versão atualizada, obedecei aos vossos guias. O problema de muitos lugares e de falta de entendimento e disposição de obedecer é que muita gente começa a desempenhar o seu ministério como evangelista. Eu hoje não sou mais pastor, já há 8 anos eu não sou pastor, não dirijo igreja, eu sou um pregador, me esforçando aí para ser um evangelista. Mas o evangelista prega bem, o evangelista fala bem, o evangelista argumenta, o evangelista, só que o evangelista não é melhor do que o pastor, ele é ovelha do pastor. Não é porque o mestre agora sabe mais, o pastor está lá na roça, coitado, analfabeto, 40 anos de ministério, orando, jejuando, Deus levanta uma igreja, aí surge um menininho, cheirando a fralda, faz um curso superior, começa a estudar, domina as teologias, aprende um pouco. Esse meu pastor é burro, porque o bom aqui sou eu, sou o mestre. Quem tem o cajado e a liderança na mão é o pastor, não é o mestre. Ele pode saber mais do que o pastor, mas ele não é o pastor.
Ele pode dar aula melhor do que o pastor, mas ele não é o pastor. Ele pode pregar mais do que o pastor, mas ele não é o pastor. Ele pode profetizar, entregar milagres e revelações, mas ele não é o líder. E Deus não negocia o princípio fundamental da hierarquia da igreja, seja na congregação, seja no campo, seja um departamento. Mas eu abri aquela igreja e o pastor tem que me dar. Se você não é pastor, Deus vai botar um pastor lá. E você abre um outro trabalho. E vai seguindo naquilo que Deus te chamou. A obediência é o princípio de autoridade que rege o universo. Não há um ser em todo o universo que tenha cara de pau de tentar desobedecer a Deus. Somente os seres humanos. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão. Jesus, me ensina a orar, Jesus. Eu vou ensinar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, quem tem juízo obedece. Tem muita gente que está sendo absorvida por esse espírito satânico da rebelião. Estão se acabando. Esposas que não são submissas, não no sentido de escravidão, como o movimento feminista quer colocar, mas no sentido bíblico, de ser parceira e saber que a liderança está na mão do marido. Casamento acaba. Filhos rebeldes que não obedecem aos pais morrem mais cedo. Obreiros que não sabem esperar o tempo de Deus na vida deles e se tornam uns miseráveis. Feche os seus olhos, por favor. Deus nunca vai passar por cima das ordens que Ele mesmo estabeleceu. Deus não é doido. Deus não é maluco, irmãos. Deus não é maluco de se contradizer. Senão não seria Deus, não haveria perfeição e nem caráter nas suas ações.